Bom dia, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos iniciar a aula de hoje, primeiramente orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos ilumine os nossos pensamentos, a nossa mente, para concentrarmos no aprendizado desta manhã e, ao aprendermos, possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensinar. Vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de aprendermos aquilo que provém de Ti, Senhor, através da Tua Palavra e a revelação do Teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações, que todos nós nesta manhã sejamos edificados e ensinados, Senhor, a vivermos neste mundo baseados nos Teus princípios, através do ensino do breve catecismo de Westminster. Oramos e pedimos também que o Senhor nos proteja neste local, guarde as nossas vidas, Senhor, de distração, de ansiedade excessiva, Senhor, de preocupação, tudo aquilo que tire o foco do aprendizado nesta manhã. Somos limitados, Senhor, por isso carecemos de concentração através do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nos ajude a isso, Senhor. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Continuando então o estudo do breve catecismo nesta manhã, nós estamos quase que terminando esta grande segunda parte. Hoje estudaremos o 8º mandamento, depois o 9º e obviamente o 10º, e aí partiremos então para a terceira e última parte, que é salvação, crescimento em graça. Hoje vamos estudar as perguntas 73, 74 e 75, um assunto sobre o 8º mandamento. Vamos repassar os mandamentos? Vamos lá, alunos? Nós vimos até o 7º, não é? E hoje nós, se Deus permitir, estudaremos o 8º. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus falando. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: guarde o sábado, dia de descanso. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Hoje nós veremos: não furtarás. Depois o 9º: não dirás falso testemunho. E o 10º: não cobiçarás. Muito bem. 8º mandamento. Pergunta 73. Qual é o 8º mandamento? E a resposta sua e minha é: o 8º mandamento é: não furtarás. Não furte, não furte. Êxodo 20, versículo. Isso, abra lá por favor, só para você conferir. Lá existe o registro dos 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo. E no versículo 15, tem lá: não furtarás. Confira lá por favor, como bons bereianos campograndenses. Confira nas escrituras tudo aquilo que você tem aprendido. Não tem erro, né? Versículo 15 do capítulo 20 de Êxodo: não furtarás, ok? Pergunta 74, vamos lá, todos juntos o enunciado. O que o 8º mandamento exige? Resposta: o 8º mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Aqui, interpretação dessa resposta, principalmente com relação ao termo adiantamento, né? O que tem a ver? O lícito adiantamento das coisas, daquilo que a gente recebe, das riquezas e também do bem-estar. Aquilo que a gente recebe como bens e também do nosso bem-estar, como nós vivemos bem aqui nessa terra. Mas o que é esse adiantamento? Alguns interpretam esse termo como sendo assim: todas as coisas são de Deus. Todas as coisas são de Deus. E quando Deus te dá, é como que você pudesse desfrutar, recebesse dele. Porque a gente tem essa concepção, adiantar, né? Parece que eu estou pegando antes. Adiantamento é pegar antes de alguma coisa, mas em outras palavras é assim: é receber de Deus aquilo que não é seu, mas Deus está te dando. É isso que quer dizer esse termo adiantamento. Como se Deus estivesse dando, Deus te dá riquezas, Deus te dá bens, e você recebe dele isto. Tá bom? Adiantamento das riquezas, aquilo que você tem como bens materiais, e do seu bem-estar também. Tá bom? Não só seu, mas a resposta diz: seu e do próximo.
coisas alheias, aquilo que não é seu. Licitamente você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que exercer, como você pode estudar com relação ao 8º mandamento, exercer a mordomia. Mordomia diz respeito a um ensino de fundo do 8º mandamento. Mordomia, como que você cuida daquilo que não é seu? Por que não é seu? Quem te deu? Deus. E tudo que Deus dá a você é dele. E ele requer de você que cuide daquilo que ele te deu. No fundo, como Davi entendeu, tudo que o Senhor dá, nós devolvemos para ele, cuidamos porque não é nosso. Ele falou isso quando ele recebeu ofertas e mais ofertas lá no reinado dele. Ele orou ao Senhor, agradecendo ao Senhor, e ele diz assim para Deus: Senhor, nós recebemos das tuas mãos, e das tuas próprias mãos nós damos ao Senhor. Como se Davi tivesse assim, pegando as coisas que Deus está dando, mas falando assim: Senhor, eu estou usando, nós estamos aqui, e nós estamos devolvendo para o Senhor, porque não é nosso. Tudo que o Senhor nos dá é do Senhor. A palavra de Deus diz: o Senhor é dono do ouro e da prata. Muito bem, do Senhor é o ouro e a prata, ok? Então nós cuidamos, nós zelamos, nós exercemos a mordomia, somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Também aquilo que compete a nós, cuidarmos do nosso bem-estar aqui nesta terra. Deus nos dá providencialmente maneiras de nós vivermos bem aqui nessa terra, com riquezas. Maneira de nós vivermos bem através de um salário, de um trabalho digno, de cuidarmos das nossas coisas, ou então recebemos por herança familiar, e devemos sim cuidar de tudo isso. O Senhor nos dá, ok? Mas não só o que é nosso. O 8º mandamento, ele, mais do que isso, ele dá a importância para nós cuidarmos daquilo que não é nosso. Temos um zelo, temos um respeito, temos um cuidado especial com relação àquilo que não é nosso, especialmente, ok? Entenderam então com relação a isso? Esse adiantamento é receber de Deus e cuidar daquilo que Ele tem nos dado, tá bom? Referências bíblicas. Primeiro texto lá, Eclesiastes 5, de 18 a 20. Olha só o que o sábio escreveu lá em Eclesiastes, capítulo 5, de 18 a 20, terminando aí o capítulo 5. O texto diz assim: eis o que eu vi, : boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Versículo 18 diz isso. Em outras palavras, o sábio está dizendo assim: é tão bom, belo, é bonito, é tão agradável desfrutar, cuidar, zelar daquilo que você recebeu através do seu trabalho. Através do seu trabalho. Eu vou dizer para você, filho de Deus, a maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes que você tem um bem, que você recebe um bem, é fruto, Deus te dá por meio do quê? Do seu trabalho. Trabalho. Sua mãe já falou para você um dia assim: as coisas não caem da árvore. Dinheiro não nasce em árvore. E ela está certa. Deus dá as coisas para nós. Qual é o meio? Na grande maioria das vezes, pelo esforço do trabalho. O trabalho é digno. Deus fez o ser humano para trabalhar. Quando Adão foi comissionado lá no Éden, Deus fez tudo aquilo para ele. Deus colocou Adão no jardim, tudo pronto. Repito, tudo pronto. Só que Deus falou para ele assim: cultive, trabalhe para manter aquilo que você recebeu de mim. O salmista está dizendo, o sábio está dizendo isso. É belo, é bom, traz gozo, traz deleite, traz alegria, traz prazer, desfrutar daquilo, do fruto do que você tem trabalhado, se esforçado. E nós vamos ver quem que dá isso. Versículo 19: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Deus dá a você os bens,
Deus dá a você força para você trabalhar. E Deus dá a você condições de desfrutar daquilo que você recebeu como fruto do seu trabalho. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo assim, aqui, ó, quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas, Deus deu bens para essa pessoa, Ele deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Tem muitas pessoas que têm bens, mas Deus não permite desfrutar dos bens. Desfrutar da riqueza. Por isso que a pessoa muitas vezes é insaciável. Milionários têm tantas coisas, mas querem mais, porque Deus não colocou no coração daquele descrente, daquele ímpio, o prazer em desfrutar daquilo que Deus deu, o contentamento. Ok? Deus dá a você o bem, Deus dá a você o prazer de desfrutar daquilo que Ele te deu, para você cuidar, para você também fruir daquilo que Deus te deu. Certo? 20. No final do 19, isto é dom de Deus, tudo isto é dom. O que é dom? Presente. Isto é presente de Deus. E o 20, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Quando Deus dá no seu e no meu coração o contentamento, o prazer, o coração grato por tudo aquilo que Ele nos deu, o salmista está dizendo, nosso coração deixa de ficar tão ansioso pelo dia de amanhã. Quando ele fala assim, não ficar pensando nos dias da sua vida, porque o que é a ansiedade? É nós ficarmos preocupados, a ansiedade é excessiva, né? Ficarmos preocupados com o amanhã, com aquilo que pode faltar, com aquilo que talvez eu não tenha, mas eu gostaria de ter. Ansiedade no coração sobre os dias da vida. Mas o salmista, o sábio está dizendo, desfrute daquilo que Deus te deu, goze daquilo que Deus te deu e viva grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele te deu, cuidando dos seus bens, ok? Outro texto, Salmo 128, versículo 1 e 2. Quem achou, leia bem forte, por favor. Esse salmo é conhecido. Salmo 128, 1 e 2. Vai. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, contente serás, grato serás, e tudo te irá bem. É o conjunto de ensinamento baseado, sim, nessa raiz que é o 8º mandamento, de cuidar, de desfrutar daquilo que Deus deu a você. Através do trabalho. Agradeça a Deus. Você vai viver feliz. Nós passamos a aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Feliz serás e tudo te irá bem. O Senhor continua abençoando. O Senhor nunca vai deixar faltar para você e para mim. Como eu preciso aprender isso? As incertezas do amanhã batem na sua e na minha porta. Mas o Senhor diz para você e para mim, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. O Senhor é o nosso pastor. Nada, o que é nada? É nada. Nada vai nos faltar. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Agradecendo ao Senhor e descansando no amanhã. Ou no hoje, para vivermos bem o tanto de dia que o Senhor permitir nós vivermos. Ok? Pergunta 75, vamos lá. O que o 8º mandamento proíbe? É o inverso então. Resposta, o 8º mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento, o recebimento, das riquezas, ou da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Em outras palavras, está dizendo assim, o 8º mandamento proíbe aquilo que eu possa fazer com os meus bens, ou com o meu bem-estar, ou com os bens e o bem-estar do meu próximo, injustamente, que atrapalhe, que impeça, ou possa impedir de eu desfrutar dos bens que o Senhor tem me dado, ou o meu próximo desfrutar dos bens que Deus tem dado a ele. É isso que o 8º mandamento proíbe.
Ações que fazem com que eu não cuide bem, não exerça bem a mordomia dos bens que Deus tem me dado, e também eu atrapalhe, eu impeça o próximo de usar, de fruir aquilo que Deus tem dado a ele. Respeitar a propriedade alheia. É isso que o 8º mandamento proíbe. Resposta, referências bíblicas, Salmo 37, 21. Olha só que legal. Leia lá o Salmo 37, 21. Olha só, o ímpio pede emprestado e não paga. A postura do ímpio, a postura daquele que está vivendo em impiedade, que está vivendo contrário ao 8º mandamento é: não estou nem aí para o bem do próximo. Eu pego emprestado, agora é meu. Pega emprestado e não devolve, e não paga. Essa é a postura de um ímpio. Não tem respeito à propriedade alheia. Não tem respeito àquilo que Deus tem dado ao próximo. Se outra pessoa te emprestou, devolva, porque não é seu. Ela não te deu, ela emprestou. Isso, está roubando. Não é nosso, justamente. Aquilo que não é meu e eu pego e uso, e a partir de agora passo a ostentar que é meu, eu estou roubando. Há uma infração ao 8º mandamento, com certeza. Não só de um próximo, mas de uma coletividade também. O que não é nosso, ponto final. Tá bom? Salmo 37, versículo 21 fala da postura do ímpio. No finalzinho, aí, nesse paralelismo antitético, né, que fala uma postura agora inversa, o que o justo faz? O justo se compadece e dá. Olha só a postura do justo. O justo ele recebe de Deus esse adiantamento das riquezas, e ele frui daquilo, ele desfruta daquilo, ele agradece a Deus, ele é grato e ainda tem para dar. A bênção de Deus para você e para mim é fruirmos daquilo que Ele tem nos dado e também compartilharmos daquilo que Ele tem nos dado. Olha que coisa linda. Quando Deus abençoa você e a mim com riquezas, com bens, com desfrute de posses, Ele faz com que a gente realmente desfrute de tudo isso e também tenha condições de ajudar o próximo. Coisa linda. Outro texto, 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. O que diz o texto lá? Vamos lá. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E elas, porém, determinando, exortando do Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente com o seu próprio pão. Amém. O apóstolo Paulo estava exortando. O contexto dessa passagem é o seguinte. O apóstolo Paulo havia ensinado à igreja de Tessalônica que o Senhor irá voltar e estava próximo à volta do Senhor. Só que eles interpretaram essa fala, eu estou ensinando assim de forma bem resumida, tá? Mas eles interpretaram essa fala dizendo assim: se o Senhor está para voltar, vamos ficar de boa. Está para voltar mesmo? Eu vou usar o seu bem, você usa o meu, ou então, você não usa o meu, mas eu uso o seu. Vamos ficar vagabundeando. Os Tessalônicas, uma parte dos crentes lá em Tessalônica estava assim. Estava achando que se o Senhor vai voltar, então não importa. Vou cuidar da vida alheia. Vamos ficar de boa. Não precisamos trabalhar. O Senhor está voltando. Aí Paulo fala, não é isso. O Senhor está para voltar. Mas se o Senhor está para voltar, continue fazendo aquilo que eu ensinei a vocês. Trabalhem, se esforcem para cuidar, para ter aquilo que o Senhor tem para vocês, de bens materiais. Continue trabalhando. E Paulo fala, então se vocês não querem trabalhar, vocês não vão comer. Que não comam. Interessante isso. E aí ele termina o ensino dizendo, então, o finalzinho do trecho. Isso. Vou repetir. O meio que Deus usa na grande maioria das vezes para nos abençoar com bens materiais é através do trabalho, um esforço da nossa parte em trabalharmos para termos riquezas, bens materiais. É um caminho, é um meio que Deus usa para nós termos bens materiais, para nos abençoar com isso. Tá bom? Para nós não
infringirmos o 8º mandamento, furtar. Porque quando eu furto, eu não tenho aquilo que eu quero. Eu não me esforço, trabalho para ter aquilo que eu quero. Mas eu olho do próximo e falo, aquilo que ele tem eu quero, então eu furto. O furto o caminho do furto é menos penoso do que o caminho do trabalho. Não é? Se eu sei que aquela cadeira é do meu vizinho, mas eu quero aquela cadeira. Se eu trabalhar 1 mês, eu consigo comprar aquela cadeira. Mas se eu furtar aquela cadeira em 1 minuto, eu tenho ela para mim, é muito menos esforço. Só que não é isso que Deus quer de você e de mim. Aquilo do meu vizinho é do meu vizinho. O caminho para eu ter aquela cadeira, se o Senhor permitir, é trabalhando, me esforçando. Ok? Esse é o caminho. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário com relação a essa primeira parte, das 3 perguntas e respostas? Vamos então à parte de aplicações para as nossas vidas. Não furtarás trata da maneira como as pessoas lidam com as posses, ou de maneira justa, ou de maneira ímpia. Como você lida com as suas posses, com aquilo que Deus tem te dado, tanto bens materiais, quanto uma vida de prazer, uma vida de desfrute, né? Uma vida de, como nas respostas, bem-estar, ok? Mais precisamente, o 8º mandamento lida, ou ajuda a nós entendermos como lidar com a propriedade alheia do outro, aquilo que não é meu, com aquilo que não é meu, né? Aplicação. Para nós aplicarmos o comando normativo do 8º mandamento, devemos entender que ele proíbe tomar injustamente qualquer coisa, tanto material quanto imaterial. O que é uma coisa imaterial? Eu não até nem poderia dizer coisa, mas o que é algo imaterial? Honra, a ideia, o projeto daquela pessoa. Isso acontece, furto de ideia, nós vamos ver nos exemplos. Coisa imaterial, isso é furto, não é meu. Irmão, estou com uma vontade, estou com um projeto aí de abrir uma loja de açaí, lá na Afonso Pena. Mas fica só entre nós, ok? Ok, irmão. Puxa, que legal, nossa, Deus vai te abençoar nisso, eu tenho certeza, com esforço seu. Ok, aí eu ouço essa ideia, eu vou lá no Juliano e falo, irmão, eu preciso abrir uma loja de açaí na Afonso Pena rapidão, o mais rápido possível. Estou com essa ideia. Eu não tinha essa ideia, coisa nenhuma. Fiquei com a inveja do irmão, cobicei a ideia do irmão. Poxa, eu podia ter deixado... Eu não tenho nada com isso. Quando o apóstolo Paulo fala, fica cuidando da vida alheia. Quando a gente cuida da vida alheia, a gente deixa de cuidar da nossa vida. A gente deixa de trabalhar, né? Isso é furto de ideia. Vamos ver os exemplos aí, ó. Que não, injustamente qualquer coisa que não seja propriamente nossa, abrangendo as seguintes condutas: roubo. Na legislação brasileira, especialmente no Código Penal, existe, e também em outros códigos penais de outros países, existe a diferença entre furto e roubo. O furto 155 do nosso Código Penal, é subtrair para si ou para outra pessoa coisa alheia móvel. É eu pegar alguma coisa para mim ou para alguém, não sendo minha, coisa alheia. Isso é furto. A pessoa viu? Não viu, a pessoa não estava presente. Eu furtei aquilo. 155. 157 é o roubo. O que é o roubo? É subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante grave ameaça. É a pessoa estando presente, é ameaçando a pessoa, é tomar a pessoa na presença daquele que está perdendo o bem. Isso é roubo, é roubar, mediante grave ameaça. Tá bom? Mas no fundo, é pegar aquilo que não é propriamente seu. 155 ou 157. Roubo. Outra conduta que o 8º mandamento abrange: sequestro. O sequestro é roubar pessoa, não é roubar coisa. Quando um criminoso sequestra, ele está roubando uma criança ou uma pessoa. Ele não está roubando uma coisa. O sequestro. A ideia da pessoa é pegar
A ideia do criminoso é pegar aquela pessoa para si e usar disso para, quem sabe, extorquir, receber alguma vantagem ilícita, né? Por meio do roubo, do furto de uma pessoa. Outra conduta, receptação de coisas furtadas. O que é receptação de coisas furtadas? É eu usar aquele objeto fruto de furto ou de roubo e vender aquilo, não tomando os devidos cuidados para saber se aquilo realmente é objeto lícito, se não foi fruto de roubo, de furto, e eu pego aquilo e vendo. Um iPhone que vale 10 mil reais, e um amigo meu lá no serviço falou para mim, Rodrigo, estou com um iPhone aqui, o meu filho não vai usar mais, eu estou vendendo para você por 400 reais. Aí eu olho aquilo, é seminovo, 10 mil é o novo, 400 reais está me vendendo agora aqui. Tá estranho isso. Tá uma margem boa essa venda, né? Aí eu vou inocentemente e falo, nossa, que negocião. De repente eu compro aquilo, recepto. Eu também cometo o crime de vender ou de comprar, de participar de uma tramóia criminosa, ainda que culposamente, ou seja, sem dolo, sem intenção. Porque eu não tomei os devidos cuidados. O Código Penal brasileiro fala o seguinte, nós devemos tomar os devidos cuidados. Culposamente você não percebeu que isso era objeto de furto, de roubo? Existem elementos que mostram para você que esse produto não está certo para você comprar, receptar. Alguma coisa está estranha, fedendo. Entenderam? Isso é receptar coisas furtadas. Violação dos marcos de propriedade também decorre da raiz do 8º mandamento, não furtar. O que é adulteração ou remoção ou violação dos marcos de propriedade? Por exemplo, existe muito isso na área rural. A minha propriedade tem uma delimitação, mas eu quero um pouquinho mais, porque eu percebo que a área do meu vizinho é um pouco mais produtiva. O que eu faço? Mudo os marcos da minha propriedade para dentro da propriedade do meu vizinho, como se Deus não estivesse vendo, ninguém estivesse vendo. Lá na zona rural muitas vezes não tem controle disso. Existe como medir, por meio de azimuth, por meio de engenheiro agrimensor, medir a área. Mas aí eu, espertalhão, quero tomar a parte da propriedade que é do meu vizinho e removo o marco da propriedade, tomando para mim parte da propriedade do vizinho. Isso é furto. Isso é furto. Remover os marcos, violar as marcas de uma propriedade. Né? Injustiça ou fraude nos contratos e transações. Injustiça nos contratos. Muitas vezes tem pessoas que estão assinando contratos, no meio do objeto do contrato existe injustiça, existe fraude, existe uma maneira de fazer com que a outra parte seja muito lesada. Isso é uma maneira de furto, de prejudicar injustamente a outra parte. Fraude, injustiça nos contratos, nas transações. Outra questão, empréstimos com usura ou extorsão. A palavra de Deus, ela permite o empréstimo, mas ela diz assim, evite. Sabiam? Evite o empréstimo. É permitido, mas evite. Porém, quando há essa relação de empréstimo de dinheiro, a palavra de Deus diz que não deve ser com usura. E o que é usura? Usura é um ganho acima do normal, do praticado, para extorquir a pessoa. Mais do que normalmente se usa como taxa de juros, por exemplo, nos empréstimos normais. O Brasil tem a lei da usura. A lei da usura define como uma taxa de juros aplicável a transações de empréstimo, aquilo que no mercado financeiro é aplicado. A agiotagem é muito perigosa. Entre nós cristãos, nós devemos correr dessa prática. A agiotagem, o que é a agiotagem? É usar do empréstimo com ágio. Ágio é a aplicação de juros exorbitante. Cobrar juros de forma exorbitante.
Cuidado. Até para você tomar empréstimo de um agiota, eu vou pedir para você, cuidado. Para você ser agiota, eu vou dizer para você, não faça, não seja. Não seja. Hã? Não entra nesse trabalho. Exatamente. E tem muitos por aí dizendo assim, nossa, irmão, estou ganhando dinheiro sendo agiota, hein? Aí você pode dizer para ele assim, ó, irmão, você não está ganhando, você está perdendo. Vou dizer para você. Cuidado, sai dessa vida. É muito perigoso. Né? É algo que talvez não aconteça nada com você, mas você está abusando daquilo que a pessoa pode te pagar. Porque a quem deve agiota, o que a pessoa faz? Ela não vive. Ela seca seu esforço para trabalhar, para pagar aquilo que o agiota está cobrando. Exageradamente, exorbitantemente. Extorquindo a pessoa. Né? É verdade. E, com certeza. O que vai... Pode falar. Exato, A aplicação de lucro nos negócios, quando eu tenho lucro nos meus negócios, tem um limite. O limite muitas vezes o PROCON faz uma varredura nos postos de combustível, vendo se existe uma linearidade entre as cobranças de lucro dos postos de combustíveis. Eu estou dando um exemplo. Tá? Se for acima do normal, daquilo que está sendo praticado naquela praça, naquele ambiente comercial, o PROCON notifica. O cristão também da mesma forma. Sim, você vai trabalhar no comércio, você tem que ter lucro, porque não é somente aquilo que... Você não trabalha no comércio para suprir ou para pagar os seus gastos. Não. Além dos seus gastos, como comerciante, você tem lucro, ou seja, você se enriquece do seu negócio. É normal, claro. Você põe uma margem de gasto daquilo que você tem para pagar o valor do produto e o seu serviço, mais o lucro, para você se enriquecer. Enriquecer no bom sentido, tá, gente? Para você ter como se sustentar e viver uma vida tranquila com bem-estar. Mas o lucro tem um limite. Né? O lucro tem um limite, com certeza. Muito bem. Como é que é? Justamente. Com certeza. Senão acaba pagando para trabalhar, né? É verdade, justamente. Então, empréstimos com usura, com extorsão, também fazem parte de um braço da aplicação do 8º mandamento. Outro ponto, tomar emprestado e não devolver. Isso aí é o furto na cara lavada, né? Se eu pego emprestado, se eu tenho comigo uma coisa que não é minha, é empréstimo, não é doação. Se eu tenho algo comigo que não é meu, no mínimo eu tenho que dar satisfação para o dono. Falar, ó, fulano, eu peguei emprestado, isso que é seu, eu não consegui te devolver ainda, mas eu quero te devolver. Eu preciso te devolver. Então, se é uma coisa, prepara, se você terminou de usar, o irmão, a pessoa te emprestou, prepara, arruma, entrega para a pessoa do jeito que ela te deu. Te emprestou, devolva. Agora, se é um empréstimo de dinheiro, por exemplo, dentro dos juros praticados normalmente. Você pegou emprestado, você não tem condições de pagar. Não tem condições de pagar. Não tem condições de pagar mesmo. O que você vai fazer? Vai falar para a pessoa assim, me perdoa. No mínimo, eu e você devemos dar satisfação para o dono. A culpa não é do dono, de você estar usando a coisa dele. Muitas pessoas pensam, nossa, poxa, fulano está me cobrando. Nossa, que abuso. Não, se você pegou emprestado, ele vai te cobrar, porque é dele. A culpa é sua de estar demorando. Ele quer o que é dele, não é seu. Agora, está te cobrando, e você, na sua realidade, diante de Deus, eu não tenho condições de devolver, dinheiro, por exemplo.
vai pedir perdão para a pessoa. No mínimo você tem que fazer isso. Ó, me perdoa. Eu não consigo devolver aquilo que você me deu. Me perdoa. O irmão vai te perdoar. Vai te perdoar. Tenho certeza disso. Se for irmão, né? Vai te perdoar. Tá bom? Mas você, diante de Deus, analisa a situação se realmente você não tem condições de devolver, tá? Porque dá para você, por exemplo, fazer um acordo com o irmão. Peguei emprestado da Elô um dinheiro. Aí eu falo para a Elô assim, ó, a Elô me emprestou R$100. Elô, eu não tenho condições de te pagar, mas ela vê que eu saio, ela vê que eu pago, ela vê que eu viajo, ela vê que eu compro. Aí Elô fala, irmão, Rodrigo, olha, tá perdoado, meu irmão, mas eu tô vendo que você tem condições de me pagar. Então tá, você não tem condições de me pagar os 100 hoje? Vamos pagar 10 a cada dia, 10 a cada semana, tá bom? Eu preciso. E, Rodrigo, você não está sendo sincero comigo. Eu sei que você está gastando o que você tem com outras coisas, sendo que você poderia me pagar. Então, irmão, você está perdoado, mas assim, eu não aceito essa forma como você está dizendo, porque eu estou vendo a sua realidade. Você tem condições de me pagar. Vamos fazer um acordo aqui, tá bom? E eu quero meu dinheiro de volta. Ah, nossa, Elô, que amor de Jesus no seu coração você tem por mim, hein? Aí a Elô vai falar assim, ó, Rodrigo, esse amor que você acha que eu tenho que ter por você é um amor falso, é um amor fingido. A verdade é, Rodrigo, anda na luz comigo. E eu estou vendo a sua realidade. E eu não te dei, eu te emprestei. Ponto. Eu tenho que me humilhar e reconhecer essa situação. Sim, você tem razão. Você tem razão. Tá bom? Alguém levantou a mão aí, eu nem lembro mais. Aqui. Uhum. Uhum. É, isso. Justamente. Isso. Pois é. Se arrepender e falar, não, o irmão não me deu, ele me emprestou, eu tenho que devolver. Se vira. E qual que é o meio de nós não usarmos, de nós não incorrermos no 8º mandamento? Trabalhe, meu irmão. Se vira. Principalmente o homem, né? Se vira. Você está devendo por irmão? Se vira, corre, paga, porque ele não te deu. E aliás, ele está sendo bem longânimo em permitir esse tempo todo, quem sabe sem cobrar juros, porque ele poderia cobrar juros. Porque o dinheiro dele lá há 2 anos atrás era 100, hoje é 200. Mas ele só está te cobrando 100, meu irmão. Corre, porque ele está sendo bem misericordioso com você. Alguém, o Jean levantou a mão, né, Jean? Uhum. 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 Já entendi. O que é justo? Perfeitamente, é. Um bom negócio. Mas está usando o trabalho, né? Com certeza. Uhum. Uhum. E abusa do negócio, né? Perfeitamente, Jean. Isso com certeza tem um fundo com relação ao 8º mandamento. Exatamente, muito bem explicado e ensinado pelo irmão Jean com relação a isso. Perfeito. É escravo daquele que empresta. Perfeito, perfeito. Exatamente, irmão Roque. Muito bem.
E a última parte aí é plágio, é a última aplicação, ou conduta, né? Vedada pelo 8º mandamento. Aqui é um exemplo de conduta, você pode colocar tantas outras também. O plágio, o que é o plágio? Oh, desculpa, irmão José, perdão. O que compra e não paga é pecado. Está pecando, né? Sim. Uhum. Cobrar ele, aham. Pronto. No seu coração você perdoou, rasgou essa dívida, não cobrou mais, não vai cobrar mais dessa pessoa. Sim. Sim. No seu coração você se limpou dessa amargura que você estava sentindo por essa pessoa, se limpou através do perdão. Agora, o lado de lá, Deus vai tratar do lado de lá. Se ele não se arrepender disso que ele fez com esse negócio que ele fez com você, com certeza Deus vai cobrar dele sim. Deus vai cobrar dele sim. É. Amém. É verdade, é verdade. Pronto. Deus vai tratar com ele essa falta, esse pecado, sim, ele está incorrendo no 8º mandamento, uma conduta que o 8º mandamento veda. Ele furtou aquilo que é seu. Ele não pagou seu carro, mas o irmão perdoou, amém. Da sua parte está limpo e que no seu coração, a partir de agora, acabou. Ah, se ele um dia chegar para o irmão e falar, irmão, lembra aquele negócio lá que você me perdoou? Eu quero pagar. Você pode aceitar o pagamento, ou você pode falar, irmão, lá atrás eu te perdoei, eu não quero mais. Ponto. Acabou. Mas no seu coração não existe mais aquele sentimento de cobrança, de amargura, né? Amém. Amém. Muito bem. Outra forma, então, de incorrer no 8º mandamento é o plágio. O que é o plágio? O plágio é o furto da ideia. É eu falar que a ideia tal é minha, sendo que não é minha, né? Não é minha aquela ideia, ou aquela fala explícita, certo? Isso é plágio, plagiar. É tomar para si ideia. Desde que aquela ideia não seja de conhecimento, o ensino sobre o plágio fala que se é uma ideia de conhecimento comum, não tem como ficar citando fonte, porque é conhecimento comum. Mas quando é um conhecimento específico, ou uma ideia específica, cite a fonte, cite quem falou aquilo, a ideia, né? Duas observações importantes, nós temos que caminhar para o final. Primeira observação: os filhos estão filmando nossas condutas. E o filho chega em casa com alguma coisa que não é dele, e você vai falar para ele assim, filho, isso não é seu, devolva, isso não é seu, é da sua. Ah, mas a minha amiguinha deixou cair no chão e eu peguei, ela não viu. Não, filho, filha, devolva, isso não é seu. O ditado, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Já ouviu isso? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Ok, olha só,
não isenta, em determinados casos, de buscar os meios para devolver a quem de direito. Olha, se você acha alguma coisa que não tem como você saber de quem que é, tudo bem. Você está lá no centro, na 14, acha uma nota de R$100. Para, pessoal, ó. Quem perdeu essa nota aqui? De repente vai ver um cara, pega a sua mão, é meu, tchau. Tudo bem. Esse achado, você sabe que vai ser impossível praticamente de saber quem que é. Agora, se você está caminhando numa rua e acha um pacote de dinheiro, ô Senhor, glória a Deus, um pacotão de dinheiro, você abre aquele saco preto e fala, meu Deus do céu, está cheio de dólar aqui dentro, tem milhões de dinheiro aqui dentro. O seu coração fala, é meu? Não. Nessa circunstância, você tem que levar para a autoridade policial, porque é algo que em si não é normal, achar um pacotão de dinheiro. O caminho seu, diante de Deus, para não incorrer no 8º mandamento é, procura a polícia e fala, eu achei esse pacote de dólar aqui na rua. Se não tiver... Olha, eu estou numa fazenda, não tem drone, não tem nada, ô Senhor, muito obrigado, enriquei. Por exemplo, se chega um cachorrinho na calçada da sua casa, ele tem identificação, tem tudo. Ainda que não tenha identificação, mas você minimamente percebe que é um cachorro cuidado. Gente, tem assim o zelo de publicar nas redes sociais. Ó, foi achado um cachorrinho tal. Porque não é seu. E você tem ali elementos que mostram que ele tem um dono. Isso acontece muito. Publica, se ninguém te procurou, ok. Você achou e você buscou justamente os caminhos para resolver isso, não é? Achei um saco preto cheio de dólar. Vixe, vai lotar essa rede social de... É meu. Deixa aí. Eu coloquei as notas tudo dobradinhas assim, de tal jeito. Muito bem, Gilmar. Gente, outro ponto. Tem o texto Levítico 6, 3 e 4, depois leia em casa. Ali diz existe um ensinamento, uma ordenança. Se você acha alguma coisa e você percebe, sabe que aquilo tem um dono, isso tem que ser devolvido, restituído de alguma maneira, tá bom? Você leia depois Levítico 6, 3 e 4. Segunda observação importante para nós caminharmos, e temos que terminar. Robin Hood, roubar dos ricos para dar aos pobres, isso é lícito? Não, é roubo do mesmo jeito. Os fins não justificam os meios. Como assim? Nossa, roubou do rico para dar para o pobre. Dar ao pobre é uma coisa boa. Ainda que o caminho foi mal, ok. Tudo que foi feito, esquece. Deu ao pobre. Não, roubou do rico. Os fins não justificam, não limpam o caminho para chegar nesse fim. Roubou? Roubou. Do rico? Do rico. Então, não era para ter dado aos pobres aquilo que é fruto de roubo. Né? Essa frase, os fins justificam os meios, é de Nicolau Maquiavel no livro dele, O Príncipe. Agora, existe uma frase ao contrário. Os meios determinam os fins. São as atitudes que nós escolhemos ter que determinam os frutos que iremos colher. Essa é a forma correta, cristã, bíblica, para nós vivermos. Os meios determinam os fins. Jesus fala, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Né? O antídoto contra o furto, então, é o trabalho. Efésios 4:28, Paulo diz assim, ó, não furte. Aquele que furtava, não furte mais. Se ficasse só nisso, é o ensinamento desta manhã, não furte, irmão. Mas o apóstolo Paulo, ele explica algo, como que então eu não vou furtar, eu não vou ter o desejo de querer ter as coisas dos outros, pegar as coisas dos outros, tomar emprestado e não devolver. Paulo fala assim, ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes, qual é o remédio para isso? Trabalhe. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Em vez de você fazer com as suas mãos o furto, em vez de alguém usar as mãos para larapear, para surrupiar o bem do outro, não, usa a sua mão para trabalhar. Se você quer aquilo que o irmão tem ou que outra pessoa tem, trabalhe para ter aquilo. Deus usa o seu trabalho para te abençoar com riquezas, com bens. Trabalhe. O remédio para nós combatermos o desejo de furto nos nossos corações, em todas essas formas que nós vimos nesta manhã, é suando. Irmão, irmã, trabalhe. Trabalhe. Esse é o caminho para Deus te abençoar com riquezas. O principal caminho. Trabalhe. Opa!
Olha aí, a preguiça é irmã do empobrecimento, exatamente. Perfeito. Perfeito, exatamente. Provérbios fala muito disso também, sobre a preguiça, né? É verdade. E o apóstolo Paulo ensinando, trabalhando, olha só que coisa linda. Através do trabalho, você não só vai ter para você, mas você vai ter como acudir ao necessitado. Essa é a bênção do reino de Deus. O reino de Deus no mundo é uma forma de nós estarmos não somente recebendo as bênçãos de Deus, riquezas da parte de Deus para nos suprir, mas para nós abençoarmos o próximo, o necessitado. Amém. Que Deus nos dê graça, condições, use de misericórdia com as nossas vidas, quebre os nossos corações, para nós não cobiçarmos a coisa alheia, para nós respeitarmos a propriedade alheia. Respeitar a propriedade alheia. Aquilo que não é meu, não é meu. Não é? Então, se eu quero ter, vou trabalhar. Deus me dê força, e Deus tem te dado força para trabalhar, para ter aquilo que você gostaria de ter, se assim for da vontade dele. Não é? No nome de Jesus. Amém.